Big Data não é como você pensa que é. Eu vou explicar de uma forma tão simples e tão direta para você, DS, que você não vai mais ter dúvidas sobre o significado de Big Data. Fala, DS, meu nome é Meiger, eu sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da comunidade DS. Nesse vídeo eu vou explicar o real conceito de Big Data e se isso é realmente uma boa oportunidade ou não. Lembrando que o objetivo desse canal aqui é ajudar você a dar o seu próximo passo profissional. Então se inscreve no canal, deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu explico algum significado mais técnico, algum termo aí que todo mundo ouve falar, mas poucas pessoas realmente entendem o que é, tá? Lembrando que eu tô montando um grupo bem forte de pessoas que querem evoluir profissionalmente. Se você tem interesse nisso e quer fazer parte de um grupo assim, entra para nossa comunidade. Lá a gente tem aula semanal, discussão sobre o mercado de trabalho, explicação de novas oportunidades. Depois de você ver esse vídeo aqui, confere o link para você fazer a sua afiliação gratuitamente. Bom, vamos lá, Desce. Todos nós já ouvimos falar do termo Big Data, né? Mas a minoria de nós sabe ao certo o que significa isso e se isso é ou não uma boa oportunidade. Essa dúvida ela é causada pelo próprio mercado de trabalho, que tem entendimento diferente desse mesmo termo, né? Cada artigo que você lê, vaga que você encontra, pessoa que você conversa ou vídeo que você assiste tem uma definição diferente do que é Big Data. Por isso eu tô aqui para revelar para você a verdade sobre o Big Data. E eu vou fazer isso mostrando a origem desse negócio. Assim você não vai precisar mais de nenhuma outra explicação além dessa aqui que eu vou fazer para você. E para te ajudar nessa explicação, eu vou trazer aqui um pedaço de papel virtual para a gente fazer a explicação. Então, de onde vem esse Big Data e será que é uma boa oportunidade ou não? Bom, o Big Data ele começa mais ou menos assim. Ele começa com a grande sacada do dono da Microsoft tornar os computadores acessíveis para as pessoas. Então, o Bill Gates ele olhou aquele computador que ficava na universidade, somente poucas pessoas tinham acesso, tinha que escrever código de programação. Ele falou assim, cara, por que não tornar isso popular? Mas eu não posso ensinar a população inteira a programação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma programação que vai criar algumas telas e essas telas elas vão ter botões. E aí eu vou criar um mouse, um teclado, onde esses botões podem ser clicados e ao clique desse botão alguma coisa faz. Então, quando eu dou um clique com o mouse, por baixo vai acontecer alguma coisa de código que vai conversar com o meu computador, vai executar aquela tarefa e depois vai retornar o resultado de uma outra tela. Essa tela vai ser simples, vai ser fácil de usar e eu vou criar um sistema operacional que gerencia essas telas, gerencia o mouse, gerencia o teclado, memória e assim por diante. Então, o que o Bill Gates fez? Ele fez uma camada entre o computador e o usuário chamado de sistema operacional. Então, ele criou um outro sistema operacional. Só que a sacada dele foi ter criado um sistema operacional que fosse simples de usar. Então, as pessoas começaram, então, a ter acesso a esses computadores. E agora, com o sistema operacional que fazia a gestão disso tudo, ele começou também a criar ferramentas de escritório. Então, dentro desse sistema operacional que ele chamou de Windows, ele começou a criar ferramentas de escritório, como, por exemplo, o Word, que é uma ferramenta de anotação de texto. Ele foi lá, criou o Excel, que é uma ferramenta de cálculo, de planilhas de cálculo. Ele criou o PowerPoint, que é uma ferramenta de apresentação. E isso começou a substituir as ferramentas físicas. Então, o bloco de notas passou agora a ser um Word, né? A calculadora passou a ser o Excel e aquele flip chart de apresentação passou a ser o PowerPoint. Muito bem. Com a proliferação desses computadores pessoais, obviamente as empresas também começaram a entender que isso poderia ser bom para elas. Ou seja, não só utilizar ferramentas de escritório para os seus funcionários, mas também armazenar seus próprios dados. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a comprar vários computadores. Então, eles compraram um computador, depois eles compraram outros. E cada computador tinha uma certa função. Então, por exemplo, esse computador aqui, ele guardava as informações do usuário. Então, guardava aqui as informações do usuário. Esse aqui guardava, por exemplo, o número dos produtos. E assim, então, as empresas iam comprando computadores. Esses computadores iam armazenando os sistemas, guardando os sites, por exemplo. Então, vamos imaginar que esse computador aqui guardava os sites. E aí eles foram comprando esses computadores, precisavam colocar esses computadores em algum lugar. Eles foram lá, criaram uma salinha dentro da empresa e chamavam isso de sala de TI. Quem nunca trabalhou numa empresa ou ainda trabalha numa empresa que tem uma sala de TI? Geralmente é aquela sala gelada, que tem um monte de computador ligado,
e que só tem acesso o pessoal do TI. As chaves ficam só com a galera do TI. Só que para eu construir essa sala e manter essa sala de TI com todas essas informações importantes para a empresa, eu preciso contratar pessoas. Então, a gente começa a falar dos profissionais de TI, que são as pessoas responsáveis por cuidar de toda a tecnologia dentro da empresa. Por isso TI, né? Tecnologia da informação. Então, você tinha lá o analista de redes, que era a pessoa responsável por configurar os computadores das pessoas com os computadores da sala de TI, para deixar todo mundo dentro de uma mesma rede. Você passa a ter, por exemplo, o próprio analista de TI. Então, o que o analista de TI faz? O analista de TI, ele gerencia os sistemas operacionais, gerencia as licenças, gerencia essa parte, digamos que, quase que burocrática do TI. A gente passou a ter também, por exemplo, o DBA, que é o administrador de banco de dados, que era a pessoa que ficava focada só em administrar o banco de dados. Muito no passado tinha as pessoas que faziam a manutenção desses computadores. Então, você tinha agora um time para poder cuidar dessa sala aqui de TI, né? E não só as empresas, vamos pegar uma empresa A aqui, por exemplo, não só a empresa A, ela precisava fazer isso, né? Mas empresas grandes também, como por exemplo a Amazon. Então a Amazon, o Google, essas empresas IBM, todas essas empresas também tinham ali as suas salas de TI. Então a Amazon, o que ela fez? Para começar a empresa, ela fez a mesma coisa. Ela foi lá, comprou vários computadores e foi montando as suas salas de TI. E, obviamente, quanto maior é a empresa, vou colocar só dois, quanto maior a empresa e quanto mais o negócio dela está ligado com tecnologia da informação, processamento, maior a sua sala de TI, certo? E aí, qual foi a grande sacada da Amazon? A grande sacada da Amazon foi o seguinte, eles falaram assim, olha, bom, eu tenho aqui uma sala de TI, né? Minha sala de TI ela é gigantesca, né? É que eu guardo os meus produtos. E eu vou fazer o seguinte, por que eu não alugo a minha sala de TI? Vou alugar a sala de TI para outras empresas. Todo mundo olhou assim, como assim alugar a sala de TI? Pensa assim, ó, tem uma empresa A que tem uma sala de TI. Qual que é as desvantagens de você ter uma sala de TI? Primeiro, você tem que contratar pessoas. Então, contratar pessoas é sempre difícil, treinar as pessoas também é sempre difícil. E você tem um custo salarial com as pessoas. Você também tem, então vou colocar aqui, você tem um custo com pessoas. A empresa, ela tem um custo também com máquinas, porque cada computador desse aqui tem um custo, né? Custo de memória, custo de ficar ligado. Você também tem custo de infraestrutura. Eu não vou colocar todos os custos aqui porque não vai caber. Mas você tem custo de infraestrutura, que é a energia elétrica, o ar-condicionado que fica as máquinas. Você tem um custo também de infraestrutura. Você também tem um custo, por exemplo, de manutenção disso aqui. Você tem um custo dos profissionais, da manutenção, você tem um custo das máquinas, você tem um custo da infraestrutura, que é energia elétrica e ar-condicionado. E você também tem um custo de espaço, porque essa sala de TI aqui, ela poderia ser uma sala de reunião, ou ela poderia ser um espaço para colocar um time, né? Então, você também tem um custo de espaço, a empresa perde um espaço. E aí a Amazon, então, chega com essa proposta. Falou, empresa, por que você não aluga a minha sala de TI? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou emprestar para você, na minha sala de TI, alguns recursos que você usa. Então, eu vou emprestar para você, eu vou alugar para você processamento. Então, qualquer coisa que você precisar processar, eu processo aqui na minha sala de TI e entrego para você. Eu posso alugar para você também armazenamento. Porque aí, se você tiver dados aí da empresa, se você tiver dados de cliente para guardar, eu guardo aqui para você, tá? Além disso, eu faço para você a gestão da rede. Então, eu garanto uma certa segurança na rede, porque os seus dados vão estar numa rede. Para entrar nessa rede, você tem algumas senhas e algumas permissões. Você não precisa contratar o time de TI, porque o time de TI vai ser o meu time de TI da Amazon. Então, eu vou prover o time de TI para cuidar dessa infraestrutura. Você não vai pagar a conta de luz, você não vai pagar a conta... comprar computador, não vai pagar ar-condicionado, você não vai pagar nada de infraestrutura. Tudo isso é por minha conta. E a manutenção também eu que vou fazer. Essa manutenção aqui, você não precisa se preocupar com o computador nem nada disso.
A única coisa que a gente vai fazer vai ser um acordo aqui de pagamento por uso. Então, você paga por usar. Se você usar muito processamento, eu vou cobrar alguns centavos de dólar. Então, eu vou cobrar, por exemplo, 0,02 centavos de dólar a cada processamento, a cada quantidade de armazenamento feita. Tá? O que você acha? Vale a pena? Aí a empresa A aqui começou a olhar todas essas coisas aqui e falou assim, cara, claro que vale a pena. Eu não vou precisar contratar mais pessoas do time de TI, eu não vou precisar mais treinar as pessoas, eu não vou precisar mais pagar salário, eu não vou precisar mais comprar computador, eu não vou precisar esquentar a cabeça com ar-condicionado e luz elétrica, e vai sobrar espaço na empresa ainda para eu abrir um novo time ou contratar mais pessoas, porque agora tem um espaço físico dentro da empresa. E colocando o uso desses processos da minha empresa, fica muito mais barato. Ou seja, eu estou economizando para manter a mesma infraestrutura se eu não ter uma infraestrutura própria. Se essa infraestrutura for alugada. Ou seja, uma outra empresa cuidar para mim. Então, quando a Amazon começou a criar essa sala de TI, digamos assim, para compartilhar com outras pessoas, a gente deu o nome para isso de nuvem. Tá? Então, essa é a nuvem. É uma sala de TI de uma outra empresa, que ela vai cuidar de toda a parte de infraestrutura, toda a parte de processamento, armazenamento, e ela vai garantir para mim uma certa disponibilidade, ela vai garantir para mim um certo armazenamento, e em troca eu vou pagar uma taxa de uso. Antes da nuvem, quando cada empresa tinha sua própria sala de TI, com a sua própria infraestrutura, a gente chama isso de on-premise, que na linguagem das empresas isso aqui é feito em casa, e isso aqui é na nuvem. E aí as nuvens começaram a colocar outros serviços também. Então você tem serviços hoje de processamento de dados, serviços de machine learning, tem vários outros serviços que eles foram agregando aqui e foram cobrando esses valores percentuais para cada ponto. Legal. Qual a outra grande vantagem de você ter um sistema em nuvem, tá? Que é aí que entra a parte do Big Data na jogada. Até o presente momento, antes das nuvens, né, você tinha um computador, tá? E esse computador ele tinha uma certa capacidade. Vamos pensar que a capacidade desse computador era 4 GB de memória, tá? Vamos supor que você tivesse uma tarefa aqui, que era um arquivo. Esse arquivo aqui, vou colocar numa planilha, tá? Pensa numa planilha aí. E essa planilha aqui, ela tinha, por exemplo, 2 GB. E você precisava processar essa planilha, esses dados, para analisar os dados, fazer gráficos e tudo mais. Se você tivesse esse computador de 4 GB, ele faria a tarefa para você tranquilamente. Ou seja, eu tenho 4 GB de recurso e o recurso que eu vou usar demanda 2 GB, então tá beleza, né? Só que o que aconteceu? Esses valores das tarefas aqui, eles começaram a crescer muito. Então, a empresa começou a armazenar os dados, a armazenar cada vez mais dados, e aí a gente está saindo, por exemplo, de planilhas de 2 GB, a gente está falando, por exemplo, de planilhas de 16 GB. Hoje tem até terabytes, tá? Mas estou dando um exemplo aqui, 16 GB. E aí, qual que era o problema? Poxa, eu tinha um computador que só tinha 16 GB. 4. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que comprar um outro computador aqui, né? Que tivesse uma quantidade de memória maior para me atender. Vamos supor que seja 8. Mesmo assim, não dava, porque 8 com 4 eram 12. E aí, esse sistema ele vai crescendo tanto, essa capacidade de processamento, essa necessidade de processar vai crescendo tanto, que os computadores eles vão tendo que ter valores de recursos computacionais muito altos. De repente, você precisava de um computador com 96 GB de memória. E isso aqui é muito caro, você produzir essa quantidade total num único computador. Nessa mesma época, dentro da academia, né, quando eu falo academia, é a faculdade, né, centro de pesquisas e tal, não é aquela que você faz musculação, não. Dentro da academia, já haviam se pesquisando 2 conceitos, 2 ferramentas que proporcionaram a era do Big Data, que é o processamento paralelo. Então, você tem agora um processamento paralelo e você tem também o conceito de processamento distribuído, né? Distribuído. Pouquíssimas palavras, o que isso significa? Significa assim, ó. Imagina que você tem agora 32 GB para processar como tarefa. Deixa eu apagar para ficar mais
fácil de entender. Você tem aqui, ó, 32 GB de uma planilha para você processar. E você tem um computador disponível aqui de 4 GB, um de 8 GB. E vamos supor que esse outro aqui no final, ele seja também de 8 GB. Então, o total de capacidade que você tem é 20 GB, né? O total que você tem aqui é a soma do 8 mais 8 mais 4. Você tem 20 GB. Só que 20 GB é menor que a sua tarefa. Só que ao invés de a gente comprar um computador com a capacidade máxima para atuar aqui, o que o pessoal fez? Eles colocaram uma camada aqui antes, que é uma camada de gestão, que faz o controle das tarefas. Então, essa camada de gestão ela faz o seguinte. Deixa eu só puxar isso aqui mais para baixo para ficar separado. Vou puxar isso aqui para cá. Vou puxar isso aqui também para cá. Então, o que essa gestão faz? Quando essa tarefa de 32 GB chega aqui, essa gestão fala assim, olha, esse computador aqui, por exemplo, processa para mim 4 GB. Esse aqui processa agora 8 GB, por exemplo. E esse aqui processa os outros 8 GB. Esse 32 GB aqui ele vai ser quebrado em 2 pedaços. Então, o 32 ele vai ser quebrado em 20 GB mais 12. Então, eu vou processar esse 20 aqui com a capacidade de recursos que eu tenho. E quando alguma máquina acabar, vamos imaginar que essa aqui acabou. Então, ela acabou, uma parte do trabalho. Aí, esse sistema de gestão vai lá e coloca mais uma tarefa para ela fazer. Então, parte desses 12 aqui começa a ser processado. Ou seja, você quebra a tarefa grande em pedaços menores, você vai passando os pedaços menores para os computadores que têm a capacidade de executar as partes menores. Quando elas vão terminando de ser executados, essa gestão ela vai reunindo os resultados e depois ela devolve o trabalho de 32 GB para quem demandou a tarefa. E por que isso é importante? Porque isso abriu, então, as portas do Big Data. Porque agora você não tem mais limites de processamento. Porque você tem ferramentas que quebram esse negócio grande em pequenas partes, distribui as pequenas partes de acordo com a capacidade máxima dos computadores físicos. Esses computadores físicos vão resolvendo esses probleminhas, vão devolvendo o resultado e vão pegando novas atividades. Quando toda aquela tarefa é processada, essa gestão aqui ela reúne tudo e devolve o resultado para a pessoa que demandou. Então agora você realmente abre o espaço para Big Data, que nada mais é do que um processamento massivo de dados. É a capacidade de processar cada vez mais dados, sendo que quase que não tem um limite. Porque vai ficando tão eficiente esse processo de gestão que você não precisa mais produzir um computador que tenha, sei lá, 90 GB de memória. Porque você tem um limite físico ali, que é a capacidade de processamento, né, que segue a lei do Moore. Né? Você tem uma capacidade física de processamento. O que você faz? Você quebra e divide essa capacidade. E aí você fica limitado a quantos computadores você consegue colocar para trabalhar junto. E isso aumenta muito a capacidade de processamento, e que é o que nós chamamos hoje de Big Data. Então, todas as empresas agora, a grande maioria delas, começaram a usar infraestrutura da nuvem, ou seja, emprestar recursos computacionais de nuvens como a Amazon, que é conhecida como a AWS. Você tem a nuvem do Google, que é a GCP, e você tem a Azure da Microsoft. Você tem outras nuvens também, mas essas 3 aqui são as mais conhecidas. E aí as empresas, então, não precisam mais desses profissionais de TI aqui. Elas agora só precisam de pessoas que entendam como usar os mesmos serviços na nuvem. Porque além de ser muito mais barato, ainda traz a possibilidade para você de processar dados massivamente dentro do Big Data. Então, dificilmente você vai encontrar um sistema on-premise que ele seja para processar Big Data. Porque essa infraestrutura, essa gestão da infraestrutura aqui, ela foi ficando muito especializada na nuvem. Então, você tem profissionais dentro das nuvens que trabalham na Amazon, no Google e na Azure, que se tornam especialistas nisso. Então, eles vão melhorando essa infraestrutura, tornando cada vez mais prático, mais otimizado todo esse processamento aqui. E aí, as oportunidades que surgem no Big Data são as oportunidades de trabalhar mesmo na área de dados, processando esses dados. Então, você pode ser, por exemplo, um engenheiro de dados, que é a pessoa que vai cuidar dessa infraestrutura de processar esses dados aqui massivamente. Você pode ser o DevOps, né, ou o DataOps, que vai montar essa infraestrutura para que ela funcione.
né? E aí o cientista e o analista de dados, eles vão usar a capacidade de processamento massivo para poder fazer suas análises, treinar os seus algoritmos. Então, o Big Data, ele é um momento que abre portas para muitos outros profissionais, trabalhando com tecnologia e dados, processando dados de forma massiva, mas usando tecnologias, infraestruturas que são construídas dentro das nuvens dessa forma. Então, essa é a origem, né, do Big Data. E eu conto para você porque eu vi isso acontecer. Quando eu estava nos Estados Unidos, em 2013, eu estudei sistemas processamento distribuído e lá já se falava muito de nuvem. Tinha disciplina na faculdade que falava disciplina de nuvem. Né? Vamos fazer aula de nuvem. E lá nessas aulas de nuvem, o professor explicava exatamente o que eu estou trazendo aqui para você. E aí, quando eu voltei para o Brasil de 2015 para frente, aí a Amazon tinha chegado no país, aí eu vi essa mudança aqui das empresas acontecerem. Porque eu participei dessa migração, já trabalhei em empresas que eu ajudei a tirar o dado da empresa, que estava dentro da sala de TI, e passar para a nuvem e começar a usar os sistemas da nuvem. E eu fiz isso, eu vi isso acontecer. Por isso que no começo do vídeo eu trago para você a explicação do Big Data e disse para você que as pessoas entendem de forma errada porque de repente elas não viram isso acontecer. E se você entendeu o que eu expliquei aqui, é a única coisa que você precisa para entender o Big Data. E você vai saber explicar para qualquer um que perguntar para você e também perceber a oportunidade gigantesca de trabalhar na área de dados agora com, né, o Big Data aí disponível para todas as empresas praticamente, tá? E se você quer ficar por dentro dessas novas áreas de tecnologia, dados e não perder nada que tem de novo no mercado, entra para a comunidade DS. Lá a gente compartilha conhecimento, eu compartilho oportunidades, né? A gente está trocando sempre ideias com experiências de outras pessoas para enriquecer o todo. O link está na descrição desse vídeo aqui para você se afiliar gratuitamente.